boa parte dos tumores, a maioria, ele é glicolítico, o que significa que ele se alimenta de glicose. Porque a célula tumoral, por definição, é uma célula defeituosa. Ela não tem capacidade de produzir energia de uma maneira adequada. Então, é um carro que está com o motor fundido E quer se alimentar. e quer se alimentar. E ela só sabe queimar glicose. A maioria deles só sabe queimar glicose. Se você der gordura, ela não sabe usar gordura. Daí que vem a base da estrutura das pesquisas do professor Thomas Seyfried e de vários outros no mundo, e que fala sobre isso e do jejum. Por quê? Primeiro que a célula tumoral, ela não sabe usar os corpos cetônicos como fonte de energia, então ela vai literalmente morrer de fome se não tiver entrando glicose. E quando a senhora fala de carne gorda, né, a senhora está falando de comer a carne com a gordura. Com a gordura ou cortes mais gordos, por exemplo, rabada é um corte bem gordo, costela, né? Ou se você for comer uma boa picanha, ela tem aquela capa de gordura que você pode comer ou não, aí entra a individualidade. Se é uma pessoa que tá já acima do peso, talvez ela não precise. Quando eu falo de comer gordura, não é suplementar gordura, não é se entupir de gordura, mas é não ter medo de comer gordura. A própria gordura entremeada nas fibras da carne Já é uma já gordura é uma boa. gordura excelente. Na verdade, da carne bovina, da carne dos ruminantes, especialmente, é melhor ainda. Teve uma pesquisa que saiu, acho que foi em 2024 ou 2025, que a carne vermelha, a gordura da carne vermelha especificamente, ela tem o ácido transvanexâmico, uma coisa assim, um nome difícil, eu esqueci agora. O transvaxênico, Uhum. que é um importante fator na prevenção de câncer, por exemplo, né? O beta-hidroxibutirato, que é um corpo cetônico, tem papel fundamental na inibição do crescimento de tumores, Eu até ouvi falar, tumores. inclusive, que até a nossa carne não pode ser tão bem passada, né? Ela tem que ser ao ponto, né? De preferência, não passar muito, porque quando ela passa muito, acontece um processo de glicação. Sabe aquela reação de Maillard, que é deixar a carne mais, né, com uma capinha assim? Aquilo ali forma uma certa glicação, né? Ou seja, algumas proteínas da carne viram glicose, sem falar que perde um pouco dos nutrientes. Então, eu não, sinceramente, bem honesta, eu não gosto de comer carne crua, assim, muito mal passada. Não gosto. Comer ao ponto. Mas o ideal é isso, assim, quanto mais perto do in natura, né, ou ao Sim. ponto no máximo. Doutora, quais os sintomas que são alertas para o câncer? Então, o câncer depende muito de onde ele vai crescer, né, então imagina, um tumor cerebral, ele vai dar sintomas de compressão do seu cérebro, uma dor de cabeça lancinante, geralmente só de um lado da cabeça, pode dar tontura, alteração na visão. Um tumor na mama vai ter outros sintomas, mas em geral existem alguns poucos sintomas que são comuns a todos, né. Por exemplo, uma perda ponderal, né, uma perda de peso, assim, sem explicação. Por quê? Aí entra a parte da glicose. O tumor começa a consumir muita glicose. Então essa glicose, em vez de ser armazenada no seu organismo sob a forma de gordura, o tumor está consumindo. Então a pessoa começa a emagrecer sem uma explicação. Ela não está fazendo dieta, não está fazendo exercício. Outro sintoma relativamente comum, a sudorese noturna. A pessoa vai dormir e sua ao ponto de molhar os lençóis, por exemplo. Isso frequente, né? Não só uma noite, mas noites consecutivas. Um outro sintoma também pode ser uma fadiga, um cansaço inexplicável, extenuante, falta de energia. Mas, assim, é aquilo, não dá para generalizar, porque, né, tem tumores, inclusive, que são completamente assintomáticos. A pessoa descobre porque foi fazer um exame de rotina, E de não rastreio, e sentia não tinha nada. nada. Uhum. Doutora, outra coisa interessante, essas canetas emagrecedoras, elas podem auxiliar no peso, né, e consequentemente ajudam também no câncer, né, ou não? Então, eu não sou de todo nem contra nem a favor. É aquilo, tem 50 tons de cinza aí no meio disso. Por quê? Como eu disse há pouco, a obesidade é um fator de risco isolado para vários tipos de câncer. Você pega uma pessoa que está 50 quilos acima do peso dela, ou que já estava indo para fazer uma cirurgia bariátrica, por que não usar uma caneta dessa? Com acompanhamento médico? Sou super a favor. Essas canetas, muitas vezes, tiram a pessoa de uma cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia que vai mutilar a pessoa e vai ter sequelas para o resto da vida dela.
A Agora bariátrica deixa alguns efeitos colaterais longevos, uhum, não é nem porque efeito é colateral, é vitamina, sequela. né? Sequela? É Exatamente, é sequela. sequela. É sequela, né? Porque tira Exato. um bom pedaço do intestino da pessoa, e o intestino é onde está 80% do nosso sistema imunológico, um dos maiores produtores de serotonina, e absorção, como você bem disse. Então a pessoa muitas vezes não vai mais absorver vitaminas, nutrientes, vai ter que tomar injetável o resto da vida, né. É complicado, mas é aquilo, tudo na medicina é relação custo-benefício. Sim, Ou seja, verdade. eu não sou contra remédio, agora o custo desse remédio não pode ser maior do que o benefício. Então a caneta emagrecedora, se o benefício for superior ao custo, por quê? Qual é o problema da caneta? Tem gente que quer perder 5 quilos e aí toma a caneta. A caneta vai ter efeitos colaterais, uns deles é a perda de massa muscular, porque muita gente fica realmente sem apetite e em vez dela conseguir comer mais proteína, ela come, em vez de comer o pacote inteiro de Com bobagem. biscoito, ela come um biscoito. Ah, porque antes eu comia 10, agora eu como um e tô emagrecendo e tô feliz. Não, porque eu não passo tanta Tem vontade. que comer comida de verdade, né? Comida de verdade. E no longo prazo, pastor, a gente ainda não sabe quais são os efeitos que podem advir, né, das canetas, assim. Já tem algumas especulações, mas assim, eu sempre acho que quando você tem um caminho que pode usar uma estratégia que não seja sintética, um hormônio que seja bioidêntico, um suplemento que seja natural, um fitoterápico, né, ou só a própria alimentação ou estilo de vida, é sempre superior a usar um sintético. Agora, se tiver que usar um sintético, se bem aplicado, não vejo Doutora, e porquê. depois da cura do câncer, a senhora mudou a sua alimentação. Até hoje a senhora Até hoje. segue à risca, o jejum e a dieta também cetogênica. Eu mudei meu estilo de vida, eu tenho mais energia hoje, e eu vou contar coisas, assim, surpreendentes. Fiquei com sequela da químio, uma sequela pesada. Eu entrei na menopausa aos 30 anos. Se entrar na menopausa, não só da químio, da rádio, porque a radiação veio diretamente na minha Sim, pelve, né. Se entrar na menopausa já é dramático para uma mulher que entra naturalmente, em que o ovário dela vai parando aos poucos, imagina da noite para o dia o seu ovário parar aos 30 anos de idade, né. Então, eu fiquei com fadiga adrenal. Assim que eu terminei a quimioterapia, eu não tinha produção de cortisol suficiente. Cortisol é um hormônio que nos faz acordar, ter energia de manhã. sim. Então eu ficava exausta. Eu fiquei com muitas sequelas e, inclusive, por conta disso, eu fui estudar, porque, inclusive, pastor, vários colegas médicos não queriam, por exemplo, fazer reposição hormonal em mim. Falavam assim: não, você teve câncer, eu não sei lidar com isso. Então eu tive que estudar como eu faria uma reposição hormonal para fazer em mim mesma. Hoje faço nas minhas pacientes, né? Bioidêntica, ou seja, é uma molécula que não é sintética no sentido de ela é feita através de tecnologia recombinante. Ela é idêntica ao que o ovário produz. Então não é nem considerado um remédio. Não pode ser patenteado, né. Então, fiquei com essa sequela da quimioterapia, da menopausa. No início, as minhas adrenais quase que pararam, eu tive que esperar recuperar a produção de cortisol, mas eu vivo esse estilo de vida que é o que eu acredito plenamente que me mantém 12 anos depois do diagnóstico, com vitalidade, com energia. E aí a senhora faz também exercício físico, Faço normal? musculação. Uhum. Graças a Deus não fiquei com nenhuma limitação motora, Sim, né. Tenho todas as minhas, articulações sim, funcionando, a musculatura, então eu faço atividade física. Até bem pouco tempo, que eu digo até 3 anos, ou 2 talvez, eu ingeria álcool eventualmente, porque eu morava em Portugal, onde sim, tem vinhos incríveis. Então nunca fui alcoólatra ou alcoólica no sentido de tomar sempre. sim, Mas em Portugal é cultural, né, beber sim. vinho é refeição. Inclusive eu me lembro que eu comecei a trabalhar lá, eu me choquei no primeiro almoço que eu tive no hospital com os médicos. No almoço, os médicos tomavam um copo de vinho. Eu falava: "Gente, a gente não vai trabalhar depois do almoço? Estão tomando álcool agora?". Sim, Mas é cultural. sim. Então durante um tempo o ambiente, eu sempre digo, não determina, mas ele influencia. Uhum. Então eu fui um pouco influenciada nesse sentido. Nunca gostei de cerveja, mas vinho eu gostava. Então eu tomava, mas aí eu realmente bani a bebida Parou com alcoólica. álcool.
parei, nunca fumei, não fumo. O açúcar, a senhora come doce, uma sobremesa, alguma coisa? Muito raramente, pastor. É assim, o que eu como de açúcar ainda, por exemplo, eu era uma formiga, eu amava doce, amava. Eu até me intitulava, olha que só depois essa ficha caiu. Não só chocólatra, eu me intitulava brigadeirólatra, porque eu era viciada em brigadeiro. Eu fazia toda semana uma panela de brigadeiro antes do câncer. Até que Jesus me deu aquele pá, assim, chocólatra? É idolatria o chocolate. Come uma vez por semana, doutora? Nem isso, eu acho Nem muito. Para isso? quem é diabética e teve câncer, eu como hoje chocolate 85% ou mais. Tem açúcar? Tem, mas muito menos. Mas brigadeiro, eu não lembro a última vez que eu comi. Assim, eu Quase baniu o açúcar da sua vida? quase, assim, eu como muito pouco, né. Basicamente, onde eu como açúcar, acho que é no chocolate 85%. Por que que acontece, pastor? É importante dizer isso, porque quem está nos ouvindo pode falar: "Ai, Raquel, não consigo, impossível para mim". Foi um processo, gente. Eu tô 12 anos nisso. No início, eu abri É, exceções, né. bastante tempo, né? Pois é, o que que aconteceu? Quando eu estava na luta contra o câncer, não tinha exceção. E às vezes eu hoje trabalho com oncologia metabólica, Uhum. ou seja, eu trato dessa parte metabólica hormonal dos pacientes. Então, até fiz um reel semana passada falando sobre isso no Instagram. Tem paciente oncológico, tá lutando contra o câncer agora, marca a consulta comigo e quando eu falo, a pessoa fala assim: "Ai, você ia me tirar o meu pãozinho, sabia?". Teve uma que falou pra mim assim: "Me mata ficar sem o suco". Aí eu falo: "Querido, o que está te matando não é ficar sem o suco, vamos pensar no que está te matando". Então, assim, durante o tratamento, tem que convenhamos, né, é uma situação ali de emergência, digamos. Depois que a pessoa passa, se ela não quiser mais ser um terreno fértil para o câncer, ela tem que mudar o estilo de vida, Mudar totalmente. totalmente. E isso vai ser individualizado, né. Uma coisa é uma pessoa, que sou eu tenho que ser mais radical, porque eu sou diabética tipo 1, porque eu entrei na menopausa precoce, porque eu tive câncer, eu não quero mais passar por isso. Sua vida é um milagre, doutor.